Você já refletiu sobre o motivo daquela pessoa especial nunca te procurar, mesmo quando você faz de tudo para ser notado? E se eu te contasse que existe uma técnica extremamente eficiente, baseada nos antigos princípios do estoicismo, que pode fazer essa pessoa te mandar uma mensagem em apenas 7 minutos? Parece improvável, mas a razão pela qual tantos falham nos relacionamentos está nos padrões repetitivos de comportamento que bloqueiam qualquer possibilidade de conexão genuína. Neste vídeo, você vai perceber o que os grandes pensadores estoicos já conheciam há séculos. Uma prática simples, porém poderosa, que desperta sua presença e seu poder de magnetismo de maneira quase imediata. Está pronto para entender aquilo que ninguém teve coragem de te revelar sobre desejo, silêncio e influência emocional? Então escreva nos comentários: eu quero esse poder. Isso vai registrar essa intenção no seu subconsciente e reforçar tudo que você vai absorver aqui. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que temos ao nosso alcance, mas quase nunca sabemos como aplicá-la de maneira estratégica. Ao tratar de relacionamentos, a maioria das pessoas comete o mesmo erro grave: falar demais. Essa vontade constante de preencher o vazio com palavras, mensagens e chamadas demonstra uma insegurança oculta que, curiosamente, afasta quem queremos atrair. Os antigos sábios estoicos, como Epicteto e Sêneca, já percebiam o potencial do silêncio como instrumento de autocontrole e influência. A verdadeira força não está em mostrar ansiedade ou carência por atenção. Está no domínio consciente dos seus impulsos comunicativos. Quando você domina o desejo instintivo de enviar mensagem, de ligar ou de buscar aprovação constante, você naturalmente se transforma em alguém mais enigmático, cativante e, por isso mesmo, mais interessante. É aqui que entra o princípio estoico da moderação, não como negação, mas como prática de poder interno. Pense por um instante. Quantas vezes você mandou mensagens e não teve retorno? Quantas vezes ficou olhando para o celular, aguardando com ansiedade uma notificação? Esse tipo de atitude não só suga sua energia emocional, mas também reduz bastante seu valor percebido para a outra parte. O pensador estoico Marco Aurélio dizia que a serenidade nasce quando você age por valores e não por impulsos. Essa ideia encaixa perfeitamente nas relações atuais. Ao usar o silêncio com sabedoria, você comunica várias mensagens ao mesmo tempo. Que tem autocontrole, que valoriza seu próprio tempo, que não está necessitado por atenção e, acima de tudo, que tem uma vida completa e rica além daquela pessoa. O silêncio cria um espaço emocional que instiga a curiosidade. É um fundamento básico da mente humana. Desejamos aquilo que não está ao nosso alcance imediato. Os estoicos mostravam que nosso maior poder está no controle das nossas próprias ações e reações, não sobre as dos outros. Quando você para de tentar controlar o comportamento alheio através de mensagens e insistências frequentes, você retoma seu próprio domínio. O silêncio se transforma numa expressão de força interior. Você deixa de ser a pessoa previsível, sempre à disposição, e se torna alguém cujo tempo e atenção possuem real valor. Há também um aspecto neurológico nessa prática. Quando você rompe o ciclo repetitivo da comunicação constante, você gera o que os especialistas chamam de efeito de abstinência. O cérebro da outra pessoa, acostumado com seu padrão previsível de contato, começa a sentir falta desses sinais. É como remover de repente uma fonte de dopamina, o neurotransmissor responsável pelo prazer e pela sensação de recompensa. Essa ruptura não passa despercebida e normalmente provoca uma reação instintiva. A pessoa começa a pensar em você. O mestre Epicteto
Nos lembrou que não são os fatos que nos perturbam, mas sim os pensamentos que criamos sobre eles. Quando você se ausenta temporariamente da vida de alguém, essa pessoa inevitavelmente constrói pensamentos e inventa motivos para sua ausência. Na maioria dos casos, essas interpretações geram mais interesse do que qualquer mensagem que você pudesse enviar. Seu silêncio vira uma página em branco, onde o outro imagina seus próprios sentimentos, dúvidas e até arrependimentos. Para usar o poder do silêncio com precisão, é necessário, antes, fortalecer o controle emocional. Comece ajustando, de forma consciente, suas interações. Se você envia mensagens todos os dias, alterne para um ritmo de 2 em 2 dias. Se está sempre acessível para ligações, passe a ser menos disponível. Essa não é uma técnica de manipulação, mas sim uma prática de autocontrole estoico que favorece ambos os lados. Você retoma sua independência emocional e a outra pessoa tem a chance de perceber sua ausência. O verdadeiro desafio aparece quando o silêncio se torna desconfortável, quando você sente vontade incontrolável de enviar uma única mensagem. É nessa fase que os princípios estoicos sobre domínio interior tornam-se mais poderosos. Sêneca dizia que a maioria dos nossos problemas não nasce do que acontece conosco, mas da forma como reagimos a isso. Sua reação ao impulso de quebrar o silêncio é o que define seu nível de autodomínio. O silêncio não é apenas a falta de palavras, mas também a presença de respeito próprio. À medida que se aprende a valorizar o próprio silêncio, os outros passam a escutar com mais atenção aquilo que se escolhe dizer. Esse equilíbrio representa a base do verdadeiro poder comunicativo que os estoicos tanto defendiam. Falar só o essencial, no instante adequado e com um objetivo claro. Quando se domina a força do silêncio, um campo magnético se forma ao redor. Esse tipo de magnetismo não surge por meio de truques ou jogos de sedução, mas da verdadeira força interior que pertence a quem não precisa de aprovação constante dos outros. É uma energia que, embora silenciosa, tem impacto e profundidade, fazendo com que as pessoas naturalmente se sintam atraídas, mesmo sem entender ao certo o motivo disso. Essa força vem de dentro e age com mais eficácia do que qualquer palavra bem escolhida. O silêncio bem calculado oferece também uma nova forma de enxergar. Quando você deixa de falar o tempo todo ou de mandar mensagens sem parar, começa a notar detalhes e comportamentos alheios que antes passavam despercebidos. Desenvolve-se aquilo que os estoicos chamavam de visão nítida, a habilidade de perceber os fatos e as pessoas como realmente são, e não como se gostaria que fossem. Essa visão é precisa para descobrir se alguém realmente merece sua dedicação emocional. A ausência estratégica leva o valor do silêncio para um nível ainda mais elevado. Não se trata apenas de controlar as falas, mas de gerir com consciência a própria presença, tanto física quanto online, na vida dos outros. Os antigos filósofos sabiam reconhecer o poder da escassez, como ensinava Sêneca. O que é raro tende a ser mais apreciado. Esse princípio aplica-se diretamente às relações humanas. Quando você está sempre disponível, sua presença se torna algo comum, esperado, e por isso mesmo perde valor com o tempo. A ausência estratégica produz o chamado efeito da raridade, estudado pelos psicólogos modernos. Quanto menos você aparece, maior o impacto de cada presença sua. Isso transforma sua volta em um evento memorável, justamente por ser algo raro. A comparação mais próxima é com um show único do seu artista favorito. O evento ganha destaque justamente por não ser algo rotineiro. Sua presença torna-se especial e não uma constante que pode ser ignorada com facilidade. Essa estratégia encontra suas raízes no pensamento histórico sobre equilíbrio e medida.
não é manipulação, mas sim domínio sobre si mesmo. Marco Aurélio dizia que devemos nos recolher interiormente de tempos em tempos. Essa prática fortalece o espírito, assim como a ausência estratégica fortalece sua posição emocional. É um afastamento consciente que cria espaço para o outro sentir sua ausência. Quando se aplica essa estratégia, dá-se início ao que os especialistas chamam de intervalo de valorização. Nesse período, o cérebro humano começa a ressaltar as qualidades da pessoa ausente, ao mesmo tempo em que as lembranças negativas perdem força. Isso é cientificamente comprovado. Quando alguém está fisicamente distante, o cérebro tende a enaltecer as boas memórias ligadas a essa pessoa. No mundo atual, os relacionamentos sofrem com o excesso de presença. Com redes sociais e mensagens instantâneas, criou-se uma era de hiperconexão que, ironicamente, reduziu a profundidade das relações reais. O estoicismo propõe o inverso: mais qualidade, menos quantidade. Esse conceito aplica-se perfeitamente às relações humanas. Menos encontros, mas mais significativos, resultam em conexões mais profundas do que interações frequentes e superficiais. Dentro da ausência estratégica, existe uma técnica chamada de presença intermitente. Em vez de desaparecer por completo, você alterna momentos de proximidade e afastamento de maneira imprevisível, criando um padrão emocional impactante. Essa variação é o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão viciantes. Quando a outra pessoa não sabe se receberá sua atenção novamente, cada momento se torna mais valioso. É crucial entender que a ausência estratégica não quer dizer ignorar alguém completamente. Isso seria prejudicial e poderia ser confundido com desinteresse. O verdadeiro objetivo é dosar com precisão a sua disponibilidade. Os estoicos dominavam esse equilíbrio com maestria, nem de mais, nem de menos. Epicteto defendia a moderação em tudo. Sua ausência precisa criar saudade, mas não ser tão prolongada a ponto de provocar afastamento total. Para colocar isso em prática, comece reduzindo pouco a pouco o tempo de resposta e frequência de encontros. Se você sempre responde na hora, espere algumas horas antes de responder. Se vence várias vezes por semana, diminuam para uma única, mas torne esse momento especial. Esteja inteiro quando estiver junto e completamente ausente quando não estiver. Essa clareza entre presença e ausência cria uma dinâmica poderosa. Observe também como os indivíduos mais influentes administram sua presença pública. Eles não estão acessíveis o tempo inteiro, e isso aumenta seu valor social. Sua ausência temporária eleva seu status. Isso não acontece por acaso. É a aplicação consciente, ou às vezes até instintiva, do princípio estoico da moderação e autocontrole nas interações humanas. A ausência estratégica também oferece um bônus que costuma passar despercebido: mais tempo para investir no próprio crescimento. Quando você deixa de estar sempre disponível para os outros, acaba criando mais espaço para cuidar de si. Os estoicos viam o autodesenvolvimento como um dever moral. Sua ausência, para ser eficaz, deve ser preenchida por ações que o tornem uma pessoa mais completa, sábia e interessante. E isso, ironicamente, aumenta ainda mais sua capacidade de atrair os outros no momento em que você decidir voltar. Para que a ausência estratégica funcione de fato, ela precisa ser autêntica. Não se trata de fingir estar ocupado, mas sim de estar verdadeiramente envolvido com sua própria jornada. Os estoicos detestavam a falsidade em qualquer formato. Sua ausência precisa mostrar um real compromisso consigo mesmo e com seus interesses pessoais. As pessoas, de forma natural, conseguem perceber a diferença entre uma ausência sincera
e uma ausência manipuladora. Um detalhe frequentemente esquecido da ausência estratégica é seu efeito espelhado. Ao se afastar, você permite que o outro sinta sua falta. Isso abre espaço para que ambos reflitam. Nesse vácuo, surgem revelações importantes sobre o valor real do vínculo. Como dizia Marco Aurélio, olhe para dentro. Em seu interior está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se você cavar fundo. O autodomínio é o alicerce central da filosofia estoica e também o elemento mais eficaz para gerar interesse genuíno em outra pessoa. Enquanto a maioria se deixa levar por emoções incontroláveis e reações impensadas, quem domina a si mesmo com base no estoicismo gera uma espécie de fascínio natural. Não é coincidência que as pessoas mais interessantes quase nunca sejam as que demonstram carência ou instabilidade emocional, mas sim aquelas que mantêm postura serena diante de conflitos ou adversidades. O pensador estoico Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos perturba, mas a forma como enxergamos os fatos. Essa visão é revolucionária quando trazida para o campo dos relacionamentos. Ao mostrar que não se abala com a ausência de atenção, com o silêncio ou até mesmo com a aparente indiferença da outra pessoa, você transmite uma estabilidade interior extremamente rara. Em uma sociedade em que a maioria age no impulso, sua habilidade de manter serenidade diante de contratempos se torna não só cativante, mas também profundamente admirável aos olhos dos outros. Esse tipo de autodomínio começa a se revelar no controle sobre suas emoções externas. Não se trata de engolir sentimentos ou virar alguém insensível, erro comum ao se interpretar o estoicismo. Na verdade, a proposta é sentir tudo com profundidade, mas processar internamente antes de expressar externamente. Quando aquela ansiedade surge, aquela vontade de mandar mensagem cobrando uma resposta, o autodomínio permite identificar esse impulso, compreendê-lo e, de forma consciente, escolher um caminho mais centrado e maduro. Essa é a essência do controle verdadeiro, onde há espaço entre o estímulo e a resposta. Existe uma grande diferença entre reagir e responder. Reações são rápidas, impulsivas e geralmente nos prejudicam. Respostas, por outro lado, são conscientes, ponderadas e criam soluções. O autodomínio magnético faz com que você atue sempre a partir de respostas e não mais de reações. Imagine receber uma mensagem ambígua ou até provocativa da pessoa que você deseja. A maioria reagiria com ansiedade ou insegurança, mas quem pratica o autodomínio estoico pausa, respira e pergunta: qual atitude aqui representa a melhor versão de mim? Essa pausa é onde mora o poder. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Essa talvez seja a lição mais poderosa do estoicismo nos relacionamentos. Você não controla se a outra pessoa vai te procurar, se vai te responder ou se vai corresponder aos seus sentimentos. Mas você tem total domínio sobre como reage a essas situações. E é justamente esse tipo de controle emocional que cria uma atração intensa e incomum, porque revela segurança e maturidade, duas virtudes raríssimas nos dias de hoje. Esse domínio também aparece na sua linguagem corporal. Os estoicos sabiam da importância de se manter uma postura firme e equilibrada. Quando você encontra quem te atrai, sua capacidade de sustentar o olhar, manter o tom de voz calmo e realizar gestos contidos, sem nervosismo, transmite uma autoconfiança difícil de ignorar. Sua presença passa a refletir o controle que existe dentro de você. A neurociência moderna comprova o que os estoicos já intuíram. Somos atraídos por quem transmite segurança emocional. Instabilidade desperta desconfiança. Equilíbrio gera conexão.
Pessoas emocionalmente descontroladas ativam no outro um leve senso de alerta. Nosso cérebro lê instabilidade como ameaça. Por outro lado, alguém que mantém firmeza emocional é visto de forma inconsciente como um lugar seguro, alguém com quem é possível relaxar e se conectar sem medo. Essa sensação de porto seguro é incrivelmente atrativa e ela só é possível quando há autodomínio. Estar centrado emocionalmente atrai não só pelo que se vê, mas pela sensação de tranquilidade que você oferece ao outro, mesmo sem dizer uma única palavra. Outro ponto-chave do autodomínio magnético está em definir e sustentar limites claros. Os estoicos sabiam o quanto é essencial honrar seus próprios valores sem depender da aprovação de ninguém. Quando você mostra que não está disposto a se curvar para agradar, automaticamente se destaca. Num mundo onde muitos se moldam para serem aceitos, manter firmeza é diferencial. Pense em quantas vezes você aceitou atitudes que feriam seus princípios só para não perder alguém. O estoico age diferente. Ele se afasta de tudo que fere seus valores e, assim, conquista respeito verdadeiro. Esse tipo de domínio se reflete até no uso do tempo. Quem controla suas emoções não está sempre disponível, nem responde tudo na hora, muito menos abandona compromissos importantes só para agradar os outros. Ter um ritmo próprio comunica, de forma sutil, que sua vida tem significado além daquela pessoa. E, curiosamente, isso te torna ainda mais valioso para ela. É um paradoxo. Quanto mais você vive por si mesmo, mais interessante se torna. Isso porque transmite propósito, foco e autenticidade, qualidades que hoje são extremamente escassas e, por isso, muito desejadas. Existe uma antiga sabedoria no conceito estoico de amor fati, o amor ao destino. Isso inclui aceitar os desafios e decepções. Nos relacionamentos, significa manter serenidade mesmo quando não é correspondido. Se a outra pessoa se afastou ou não demonstrou interesse, o estoico não se desespera. Ele não corre atrás tentando mudar a situação à força. Em vez disso, ele aceita o presente com dignidade. Essa postura revela uma maturidade que poucos têm. É uma forma rara de força emocional que não busca controle externo, mas domínio sobre si mesmo e sobre como lida com a realidade. Por fim, é essencial entender que ter autodomínio não quer dizer ausência de emoções profundas. Os estoicos nunca foram contra sentir. O que eles rejeitavam era ser escravo das emoções. A diferença é fundamental. Você pode sentir amor, saudade, desejo, tudo com intensidade, mas sem perder o eixo. Autodomínio não é frieza, é força. É a capacidade de viver com intensidade, mas sem se destruir por dentro. É ser humano por inteiro, mas com sabedoria. É isso que faz do autodomínio uma forma poderosa e silenciosa de magnetismo pessoal. Você pode experimentar forte atração, desejo intenso e até certo tipo de ansiedade. O que muda é a forma como você compreende e expressa essas sensações. Em vez de agir movido por sentimentos, você os reconhece internamente, mas escolhe com clareza como irá se comportar. Por isso, o domínio emocional é uma prática constante, não um estado fixo que se alcança de uma vez por todas. Como dizia Epicteto, antes de tudo diga a si mesmo o que quer ser, depois faça o necessário. Haverá momentos em que surgirão impulsos de romper seu controle, de enviar mensagens impulsivas, demonstrar ciúmes ou insegurança. O verdadeiro discípulo do estoicismo enxerga esses impulsos como chances de se fortalecer por dentro. A indiferença atrativa talvez seja o conceito mais contraditório do estoicismo nos relacionamentos, mas também um dos mais eficazes. Quando falamos de indiferença no contexto estoico, não significa ser frio ou não se importar com ninguém. Refere-se ao que os antigos chamavam de apatheia,
um equilíbrio emocional diante de eventos externos que não estão sob nosso controle. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que a maioria dos nossos sofrimentos surge de criarmos juízos sobre coisas que nem deveriam nos afetar. Ao aplicar isso aos relacionamentos, o impacto é profundo. Quando você se torna emocionalmente livre do resultado de suas interações, algo muda drasticamente. Se a pessoa vai te responder, se quer estar com você ou se vai te valorizar, tudo isso deixa de ser seu foco. E o paradoxo é que, ao parar de se importar com esses resultados, você aumenta suas chances de conquistar o que deseja. Essa indiferença prática aos desfechos gera um fenômeno curioso. Quanto menos você parece depender da atenção ou aprovação de alguém, mais essa pessoa se sente atraída a te dar exatamente isso. Os psicólogos chamam isso de teoria da reatância. Quando sentimos que nossa liberdade de escolha está sendo ameaçada, como por pressão emocional, tendemos a resistir e fazer o oposto. Sua postura indiferente elimina essa pressão, permitindo que uma atração genuína surja. A indiferença atrativa também aparece na ausência de expectativas rígidas. Ao deixar de esperar respostas específicas, atitudes exatas ou desfechos definidos, você se liberta da montanha-russa emocional que afunda tantos relacionamentos promissores. Os estoicos sabiam que o sofrimento emocional não vem dos fatos, mas das expectativas que criamos. Pense na diferença entre duas abordagens. Na primeira, você envia uma mensagem e logo fica verificando se a pessoa visualizou, se vai responder, o que vai dizer, criando histórias na cabeça e sofrendo antes da hora. Na segunda, você envia e segue com a vida, indiferente ao tempo ou ao conteúdo da resposta. Quem transmite mais valor? A resposta é evidente. Essa indiferença também se revela na forma como você reage ao desinteresse ou rejeição. A maioria responde com desespero, insistência ou até raiva, atitudes que diminuem ainda mais seu valor percebido. Já quem pratica a indiferença estoica encara a rejeição com serenidade e segue adiante. Essa reação madura muitas vezes leva a outra pessoa a repensar sua atitude. Não é raro ver indivíduos que mostraram verdadeira indiferença frente à rejeição despertarem um novo interesse justamente por causa dessa postura. Um elemento central da indiferença atrativa está na ideia estoica de distinguir o que depende de nós e o que não depende. Epicteto dizia que toda dor humana nasce de confundir essas duas esferas. Tentamos controlar o que não controlamos e ignoramos o que está ao nosso alcance. Nos relacionamentos, os sentimentos alheios por você são algo fora do seu domínio. Já sua conduta, seus princípios e seu próprio desenvolvimento estão totalmente sob seu controle. Quando você foca no que pode mudar, ser sua melhor versão e praticar a indiferença estoica diante do que escapa ao seu poder, como as emoções e atitudes da outra pessoa, cria uma dinâmica extremamente sedutora. Você se transforma em alguém em evolução constante que não precisa da aprovação de fora. Isso é raro e poderoso. Por fim, a indiferença atrativa se expressa também na sua habilidade de manter o equilíbrio quando for provocado emocionalmente. Em qualquer relação, é comum que ocorram testes, alguns conscientes, outros não, que colocam à prova seus limites emocionais. Isso pode vir através de pequenas provocações, comportamentos ambíguos ou joguinhos mentais. Quem não domina a indiferença atrativa geralmente cai nas mesmas armadilhas, reagindo com insegurança diante de confrontos. O seguidor do estoicismo, no entanto, preserva sua serenidade emocional, respondendo com leveza ou tranquilidade, demonstrando que seu centro interno não é facilmente perturbado.
Outro elemento marcante da indiferença atrativa é a habilidade de se sentir satisfeito independentemente do estado do relacionamento. Os estoicos buscavam o que chamavam de autarquia, independência emocional e contentamento interior, livre das circunstâncias externas. Quando você realmente mostra que sua alegria não depende de uma reciprocidade romântica específica, ironicamente, torna-se ainda mais desejável como parceiro em potencial. É fundamental compreender que a indiferença atrativa não é fingir desinteresse ou manipular com joguinhos emocionais. Os estoicos colocavam a autenticidade e a integridade acima de tudo. Sua postura indiferente deve nascer de um verdadeiro conhecimento de si mesmo e de uma sensação de completude, não de artifícios ou estratégias de sedução. Existe uma diferença nítida entre essas abordagens, perceptível para qualquer pessoa com inteligência emocional. Praticar a indiferença atrativa exige consistência. Não adianta demonstrar equilíbrio emocional em uma hora e, em outra, agir com ansiedade. Como dizia Marco Aurélio, a firmeza de intenção é a marca verdadeira da excelência. Sua indiferença deve ser um princípio constante, não algo usado apenas quando conveniente. É essa estabilidade contínua que torna sua postura autêntica e, por consequência, irresistivelmente cativante. A indiferença atrativa não deve ser usada como uma técnica passageira para chamar atenção, mas como uma filosofia que transforma profundamente a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Ao realmente incorporar esse valor estoico, você experimenta uma liberdade emocional fora do comum. E, curiosamente, é justamente essa liberdade que costuma atrair as conexões profundas que tantos procuram com urgência, mas que raramente conseguem manter. O propósito interior é o combustível invisível por trás da mais poderosa força de atração humana. Enquanto muitos estão em busca constante de validação alheia, os estoicos sabiam que o verdadeiro carisma vem de dentro. Essa energia interna nasce de um propósito claro, algo que vai além de relações amorosas. Esse pensamento é transformador, especialmente em uma sociedade onde tantos fazem da busca por um parceiro sua principal missão. Os grandes estoicos, como Marco Aurélio, repetiam a importância de cultivar um propósito que esteja alinhado com a natureza e os princípios centrais da vida. Aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como, escreveu ele em suas reflexões. Quando esse princípio é aplicado aos relacionamentos modernos, ele muda toda a lógica da atração. Ao ter um objetivo real que transcende o desejo de conquistar alguém, você imediatamente se torna mais intrigante, mais profundo e, sem querer, mais atraente. O propósito interior também produz o que os psicólogos de hoje chamam de efeito de centralidade. Quando você está genuinamente envolvido com algo que considera significativo, seja empreender, dominar uma arte, servir à comunidade ou evoluir em alguma habilidade, você naturalmente se posiciona como o centro do seu próprio universo. Essa centralidade é percebida pelos outros como uma força rara, especialmente num mundo onde muitos giram ao redor de possíveis parceiros, mudando seus valores e condutas só para agradar. Sua firmeza interna se torna algo excepcional. O propósito interior também muda sua disponibilidade, não apenas física, mas emocional. Quando você está imerso em algo importante, sua energia é canalizada para isso, o que reduz sua presença emocional para o outro. Essa escassez, quando verdadeira, aumenta muito seu valor percebido. Epicteto dizia que as pessoas não se perturbam com os fatos, mas com a forma como os interpretam. Quando seu propósito interior está bem definido, sua visão sobre os relacionamentos se transforma por completo.
Você deixa de ver a outra pessoa como fonte de felicidade e passa a enxergá-la como companheira em uma jornada já significativa. Essa mudança sutil impacta diretamente suas interações, transmitindo maturidade emocional e reforçando seu poder de atração. Pense em como você se apresenta a alguém novo. Muitos transmitem a mensagem de que buscam alguém para preencher um vazio ou que estão dispostos a se moldar ao que o outro espera. Quem tem um propósito claro transmite uma mensagem oposta. Minha vida já é plena e direcionada. Você é bem-vindo a participar, mas ela continuará significativa com ou sem sua presença. Essa postura cria uma atração magnética, pois oferece a chance de fazer parte de algo já valioso, em vez da responsabilidade de gerar esse valor. O propósito interior também fornece um elemento essencial em toda forma de atração: a estabilidade emocional. Quando sua felicidade e sua sensação de realização estão ligadas a algo maior e mais duradouro do que a atenção ou a aprovação de alguém, sua presença se torna mais sólida, mais segura, mais rara e, justamente por isso, muito mais irresistível. Você inevitavelmente revela mais firmeza diante de rejeições, silêncios ou atitudes instáveis. Essa firmeza é prontamente percebida e, de forma inconsciente, interpretada como sinal de firmeza interior e maturidade emocional. Os estoicos compreendiam com profundidade que é da natureza humana buscar evolução e sentido. Sêneca escreveu que não é pela dificuldade que hesitamos, mas por hesitarmos é que as coisas parecem difíceis. O propósito interno te insere em um estado contínuo de aprimoramento pessoal. Você está sempre crescendo, progredindo, ampliando suas fronteiras. Essa trajetória de autodesenvolvimento é extremamente cativante, pois reflete energia, capacidade e possibilidade futura. Há um efeito mental conhecido como transferência de valor, que surge naturalmente quando seu propósito é evidente. Os atributos ligados à sua meta, foco, paixão, habilidade, dedicação, são inconscientemente ligados à sua imagem e como você é visto como ser humano e como possível parceiro. Alguém focado em objetivos desafiadores é geralmente considerado mais preparado para compromissos sérios em diversas áreas da vida, incluindo os relacionamentos. O propósito interior ainda protege contra o comportamento mais prejudicial em potenciais envolvimentos: a necessidade urgente de aprovação. Quando você tem um centro de validação interno, um progresso contínuo em direção a algo relevante, não sente necessidade de buscar reconhecimento constante no outro. Essa força emocional interior afasta atitudes que geralmente repelem pessoas com alta percepção de valor. É fundamental lembrar que ter um propósito interior não é recusar laços afetivos ou vínculos emocionais. Os estoicos não eram frios e isolados, mas sim seres profundamente ligados ao bem coletivo e aos laços verdadeiros. A grande diferença está na sequência de prioridades. Primeiro você forma seu propósito, depois convida pessoas a fazer parte dele, e não o oposto. Como ensinava Epicteto, primeiro defina a si mesmo o que deseja se tornar, depois realize o necessário para isso. O propósito interior ainda gera o que os estudiosos chamam de sensação de escassez de tempo. Quando há um verdadeiro compromisso com metas importantes, o tempo se torna escasso de fato. Essa limitação real, não forjada, faz com que os momentos dedicados a alguém sejam vistos como algo de grande valor. 2 horas com alguém cheio de compromissos relevantes possuem mais peso emocional do que um dia inteiro com alguém sem maiores responsabilidades. Por fim, o propósito interior oferece algo raro em qualquer relação humana: autonomia na escolha. Quando sua vida já é plena e satisfatória, com ou sem determinado relacionamento,
você analisa possíveis parceiros com mais clareza, sem o filtro da necessidade emocional. Esse poder de escolha equilibrada é notado pelos outros. Você escolhe ficar com alguém porque realmente o valoriza e não por precisar preencher algum vazio pessoal. Essa é talvez a mais potente forma de validação que você pode entregar a outra pessoa. O desapego consciente talvez seja o princípio mais estranho do estoicismo dentro dos relacionamentos, mas é também dos mais impactantes. Enquanto a sociedade atual nos pressiona com a ideia de que devemos sempre insistir no que queremos e nunca recuar, os estoicos compreendiam uma verdade mais profunda. O apego intenso a um resultado específico é justamente o que impede que ele aconteça. Epicteto, que foi escravo e se tornou um dos filósofos mais reverenciados de Roma, ensinava que a liberdade não vem da conquista dos desejos, mas sim da sua superação. Esse conceito, quando aplicado aos relacionamentos modernos, é transformador. Ao praticar o desapego do resultado, estar com tal pessoa, receber determinada mensagem, obter certo retorno, você se liberta da prisão emocional, que, ironicamente, impede que aquilo que deseja venha até você. O desapego consciente não representa indiferença ou falta de laço afetivo. Pelo contrário, significa que você pode sentir desejo, empatia e até mesmo uma conexão intensa com alguém, mas se mantém essencialmente livre da urgência de dominar ou prender essa pessoa ou o que ela sente por você. É a diferença sutil, porém essencial, entre eu gostaria de dividir a vida com essa pessoa e eu preciso dela para viver. A primeira atitude é uma inclinação saudável. A segunda, um encarceramento emocional silencioso. A psicologia atual tem confirmado esse antigo conceito estoico através do que os estudiosos chamam de paradoxo do domínio. Pesquisas indicam repetidamente que quanto mais buscamos dirigir diretamente os sentimentos ou reações de alguém, menos conseguimos. O cérebro humano carrega sistemas naturais que resistem a qualquer tentativa de controle emocional percebido. Ao exercitar o desapego consciente, você neutraliza essas resistências, permitindo que a aproximação surja de modo autêntico e espontâneo. Esse tipo de desapego se expressa primeiro na sua habilidade de deixar que as situações fluam sem intervenção forçada. Não há pressa por diálogos, encontros ou definições apressadas. É o entendimento sábio de que laços verdadeiros se constroem com o tempo, como se planta algo no solo. Eles não podem ser forçados ou apressados sem prejudicar a base que os sustenta. Ao abrir mão de exigências imediatas, você oferece o cenário ideal para que o vínculo se forme no ritmo natural de ambos. Marco Aurélio escreveu em suas reflexões que você tem domínio sobre seus próprios pensamentos, não sobre eventos alheios. Compreender isso é encontrar força. O desapego consciente é a vivência direta dessa visão. Você entende que não é possível comandar as emoções ou reações do outro, apenas decidir como reagir internamente. Essa mudança de perspectiva, do externo incontrolável para o interno que pode ser guiado, traz uma liberdade profunda e, curiosamente, eleva sua atratividade. Essa prática também se traduz na habilidade de acolher um não sem colapsar. Muitos iniciam relações com uma mentalidade tão limitada que o simples risco de uma negativa já dispara atitudes nocivas, insistência, apelos emocionais, tentativas constantes de convencer. Já quem adota o desapego histórico compreende que nem toda ligação será recíproca, por mais encantadora que pareça. Essa postura gera uma segurança rara que, ironicamente, costuma evitar exatamente a rejeição que tantos temem. Há um elemento particularmente potente no desapego consciente,
o foco contínuo no seu próprio florescimento e contentamento, independentemente do que ocorrer no relacionamento. Os estoicos sabiam com profundidade que o bem-estar não deve depender de fatores externos, nem de pessoas específicas. Quando você demonstra com atitudes, e não só com palavras, que seguirá crescendo com ou sem a presença de alguém, você transmite um grau de respeito próprio que é extremamente cativante. Outro benefício do desapego consciente é a clareza que ele proporciona. Algo quase inalcançável quando somos emocionalmente reféns do resultado. Sêneca afirmou que nada engana mais do que um julgamento distorcido pelo desejo. Ao eliminar o apego cego, você enxerga a outra pessoa como ela realmente é, com qualidades e limitações reais, e não como reflexo de suas carências emocionais. Essa visão limpa te ajuda a decidir com sabedoria onde investir sua energia afetiva e tempo. É crucial entender que o desapego consciente não deve ser visto como uma estratégia artificial para parecer inacessível. Os estoicos rejeitavam atitudes falsas ou manipulativas. Seu desapego precisa vir de um espaço sincero, de quem se conhece e tem firmeza interior. Epicteto dizia: é impossível começar a aprender aquilo que você acredita já saber. Se você apenas encena esse desapego, mas por dentro está preso ao desejo, não vivenciará suas transformações mais profundas. Esse mesmo desapego modifica de maneira radical sua forma de lidar com términos ou rejeições. Enquanto a maioria se perde por dias ou meses repassando mentalmente a situação, tentando reparar o vínculo ou convencer a pessoa a mudar de posição, o praticante do desapego histórico aceita o momento atual com honra. Sua capacidade de seguir adiante, sem rancor ou drama, costuma causar um efeito curioso. Muitas vezes, a outra pessoa reconsidera ao notar tamanho amadurecimento emocional. E, por fim, o desapego consciente te livra do ciclo exaustivo de medir-se com os outros e competir por atenção, algo que domina o cenário atual dos relacionamentos. Você não está mais ansioso para superar os outros buscando aprovação e reconhecimento. Em vez disso, concentra-se em evoluir continuamente para sua melhor versão, independentemente de como os outros agem ou são avaliados. Essa autenticidade centrada é incrivelmente revigorante em uma sociedade repleta de atuações calculadas para conquistar a aceitação dos demais. Mostrar quem realmente se é, sem máscaras ou estratégias, se torna uma atitude rara e poderosa, trazendo frescor em meio a tantas imagens montadas e intenções ocultas que dominam a convivência cotidiana, virtual ou não. A presença verdadeira é um dos pilares mais impactantes do estoicismo quando aplicado aos vínculos modernos. Em uma era em que quase todos estão constantemente distraídos, divididos entre inúmeras notificações e obrigações, ser verdadeiramente presente se tornou algo raro e, por isso mesmo, uma força magnética. Os estoicos sabiam profundamente que a forma como usamos nossa atenção define o valor da nossa existência e de nossas relações. Marco Aurélio destacou em suas meditações que ninguém perde o presente, pois não se perde o que não se possui. Essa reflexão revela algo essencial. O agora é tudo que temos. Ao aplicar esse entendimento nos relacionamentos, surgem mudanças extraordinárias. Em vez de estar ali, apenas fisicamente, mas distraído mentalmente, como muitos fazem, você desenvolve a habilidade de oferecer presença integral, voltada inteiramente ao instante e à pessoa diante de você. Esse tipo de presença começa com a prática estoica de afastar ruídos internos e externos. Por fora, isso significa fazer algo quase revolucionário hoje em dia. Guardar o celular, silenciar notificações e criar um ambiente propício à conexão sincera. Por dentro, representa cultivar o que os estoicos chamavam de atenção correta,
O treinamento de manter a mente firme no que está acontecendo agora, sem se perder em lamentos do passado ou temores sobre o que vem. Quando você está inteiro com alguém, transmite uma mensagem valiosa e cada vez mais rara. Neste exato momento, você é minha prioridade. Estou inteiramente aqui, sem distrações mentais com trabalho, redes ou outros afazeres. Essa forma de atenção se tornou tão incomum que deixa uma marca profunda em quem a recebe. As pessoas percebem com clareza quando são ouvidas de verdade e quando recebem apenas pedaços da atenção do outro. Estudos em neurociência confirmam o que os filósofos já intuíam. A presença real promove uma sincronia cerebral entre os envolvidos. Quando dois indivíduos estão plenamente presentes, seus cérebros alinham padrões elétricos, criando a base neurológica da empatia, da compreensão mútua e dos vínculos profundos. Esse estado não ocorre com a atenção dividida, pois exige foco total. Por isso, estar presente não é apenas uma gentileza, mas um alicerce necessário para criar conexões verdadeiras. Os estoicos praticavam formas de atenção plena diariamente, muito antes do conceito se popularizar. Epicteto ensinava seus discípulos a estar onde estão, cultivando consciência plena do agora, de seus sentimentos, pensamentos e corpo. Quando isso é aplicado aos relacionamentos, desenvolve-se uma sensibilidade notável para captar detalhes sutis, expressões discretas e sinais emocionais. Essa sensibilidade refinada permite respostas mais autênticas e sintonizadas com o que o outro realmente sente. A presença também se revela por meio da escuta profunda. A maioria das pessoas não ouve de fato, apenas espera sua vez de falar, preparando argumentos enquanto o outro ainda fala. O praticante da presença estoica, por outro lado, escuta com atenção completa, sem pressa, sem agenda oculta e sem querer provar nada. Essa escuta revela respeito genuíno e cria espaço para uma vulnerabilidade que raramente ocorre em trocas rasas. Existe um processo psíquico chamado espelhamento emocional que acontece naturalmente com essa presença verdadeira. Quando você está integralmente presente, seu corpo, voz e expressões refletem de forma sutil a pessoa à sua frente, gerando um senso profundo de sintonia e acolhimento mútuo. Esse efeito não é uma técnica para influenciar, mas uma resposta natural à atenção completa. Ele sinaliza compreensão em um nível instintivo, fortalecendo laços de maneira silenciosa, porém poderosa. Sêneca afirmava que a vida é suficientemente longa e generosa para que se alcance grandes feitos, desde que bem aproveitada. A presença verdadeira é exatamente esse bom uso do tempo. A escolha consciente de estar envolvido por inteiro em cada momento e conversa, em vez de desperdiçar a vida em distrações contínuas. Demonstrar esse tipo de dedicação, a qualidade da atenção, revela que você valoriza profundamente não só sua própria jornada, mas também o tempo e a presença da outra pessoa ao seu lado. A presença genuína também te dá acesso a uma virtude rara e poderosa: o silêncio confortável. Muitas pessoas sentem desconforto durante pausas numa conversa, tentando preencher o espaço com palavras muitas vezes desnecessárias ou mal pensadas. Quem cultiva a presença estoica, por outro lado, se sente em paz com momentos de silêncio compartilhado. Esse conforto com a quietude transmite autoconfiança e maturidade emocional. Você não precisa ocupar cada instante com falas para sentir-se tranquilo ao lado de alguém. Um ponto frequentemente ignorado da presença verdadeira é a habilidade de manter estabilidade emocional, independentemente do que acontece ao redor. Os filósofos estoicos praticavam aquilo que chamavam de tranquilitas, uma calma interior que permanecia firme, mesmo diante de turbulências externas.
Ao desenvolver essa forma de presença constante e centrada, você se transforma num farol de equilíbrio emocional, algo extremamente raro num mundo marcado por reações impulsivas e instabilidade constante. Estar genuinamente presente também te permite oferecer algo que todos desejam, mas raramente recebem: validação real. Não se trata de elogios vazios ou manipulação emocional, mas sim de reconhecer com sinceridade o que o outro vive e sente no momento. Quando você está totalmente presente, você enxerga e acolhe a pessoa diante de si. Não apenas suas palavras, mas também seus sentimentos, princípios e vivências interiores. Esse tipo de validação só é possível quando sua atenção está totalmente voltada ao agora, sem distrações. É essencial lembrar que presença autêntica não significa concordar com tudo ou negar sua própria opinião. Os estoicos valorizavam profundamente a integridade e a verdade pessoal. Sua presença deve incluir sinceridade respeitosa, expressa com empatia. Curiosamente, essa fusão entre presença plena e honestidade autêntica gera um ambiente onde até os desacordos podem ser tratados com respeito, sem virar conflito. Por fim, a presença verdadeira te conecta ao que os estoicos viam como a fonte mais pura de sabedoria: o instante presente. Marco Aurélio escreveu que nada tem tanto poder de expandir a mente quanto a capacidade de observar com atenção e verdade tudo o que surge na vida. Ao estar totalmente presente, você acessa um nível de clareza e percepção que não é possível quando sua mente está dispersa. Esse estado de consciência permite tomar decisões mais conscientes nos relacionamentos, em vez de reagir por impulso ou por medo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para receber novos vídeos todos os dias. Cuide-se e até a próxima.